Olá, amigos, boa tarde. Uma boa tarde para você que ficou às escuras no apagão da noite. Mais de 50 cidades capixabas ficaram sem energia durante 50 minutos. No comércio, prejuízo. Nas ruas, transtornos. E na saúde, risco de morte. O gerador do Hospital Infantil de Vitória deu pane e provocou correria entre pacientes e médicos. Imprudência de ciclista termina em morte. Ele teria invadido a pista. O motociclista tentou desviar, perdeu o controle da moto e morreu. Policial reage a assalto e mata bandido no trânsito. Os dois pilotavam motos e se enfrentaram com os veículos em movimento. Escola em obra no início do ano letivo. É tanto calor que aluno leva ventilador de casa para refrescar a sala de aula. E pela resposta da Secretaria Estadual de Educação, sala fresquinha só quando terminar o verão. Até o início de abril, todas as salas terão ventiladores, terão toda essa parte funcionando novamente. Mesmo assim, ficam turmas sem um ventilador. Sim. Adolescente que estava desaparecida há 5 dias é encontrada no norte do estado. Ela estava na casa de um jovem que conheceu na internet. Na cadeia, a quadrilha que aterrorizava motoristas na BR-101. O bando abordava as vítimas em falsa blitz. Quarta-feira, saúde pra você. Oi, pessoal, nós vamos conhecer a Kathleen no quadro Doutor João Responde, porque ela tem síndrome de Down, a vozinha cuida dela e ele vai dar algumas dicas que servem pra todo mundo. Não é isso, Kathleen? Uhum. Fala assim, Tribuna Notícias, meio-dia. Meio-dia. Isso aí, não perde não, pessoal. O TN traz ainda ofertas de emprego para encarregado de serviços gerais, técnico de segurança do trabalho, vendedor. E cursos para garçons e atendentes. No retorno do Tribuna Notícias, primeira edição, É bem rapidinho. Até já. ...50 minutos de caos, quase uma hora. O apagão no estado atingiu mais de 50 cidades. Perigo na BR-101, transtorno em bares e restaurantes da Grande Vitória e desespero no Hospital Infantil da capital. O gerador deu pane e provocou correria entre pacientes e médicos. Crianças choravam de medo do escuro, enquanto quem entendia a gravidade da situação pedia por intervenção divina. Gente, meu Deus do céu, Deus abençoe que não tem ninguém aí sobrevivendo de máquina. Essas imagens foram gravadas da recepção do Hospital Infantil de Vitória. Dentro do hospital, crianças que respiravam com a ajuda de aparelhos precisaram ser atendidas às pressas, manualmente. A energia do gerador não durou mais que 3 segundos. Bastante correria, bastante preocupação, todo mundo desesperado, sem saber o que ia acontecer. Enfermeiras, o diretor, todo mundo pedindo para a gente ligar para a imprensa, porque a energia acabou, o gerador não aguentou, desligou, continuou sem energia, ninguém sem saber o que estava acontecendo lá dentro, que tinha criança entubada, etc. Ambulância chegando do SAMU, enfermeiros falando não traz a emergência para cá porque a gente não tem como auxiliar. E era assim, tem caos total. Durante o tempo que o infantil ficou às escuras, emergências foram encaminhadas para outros hospitais. O irmão de Renan, de 10 anos, que foi mordido por um cachorro, só pôde ser atendido depois de cerca de 1 hora, quando a energia já havia sido restabelecida. Só foi atendido depois de 1 hora. Entrou para lá 8 horas e só foi sair agora, por exemplo. 9h30 da noite. 9h30 da noite, sem a gente saber nada, sem poder, como é que tá, não sei o que está acontecendo, nada. Na Grande Vitória, unidades de saúde também ficaram às escuras. Do lado de fora, pacientes aguardavam o retorno da energia, que se deu aos poucos. Enquanto isso, o perigo era visto de perto na BR-101. Sem se importar com o apagão, motoristas seguiam em alta velocidade, já que os radares também pararam de funcionar. Em vias menos movimentadas, os cruzamentos viraram um problema. Foi preciso muita paciência para chegar em casa. Na Praia do Canto, em Vitória, clientes permaneceram nos bares, mesmo às escuras. O jeito para os comerciantes foi continuar preparando a comida, mas desta vez
de um jeito não tão charmoso quanto um jantar à luz de velas costuma ser. O apagão, que durou cerca de 50 minutos na maioria das localidades, afetou 25 cidades do Espírito Santo, a maioria delas no norte do estado, além de toda a região metropolitana. Por nota, a EDP Excelsior informou uma falha na subestação de energia de Furnas, que faz parte do SIM, Sistema Interligado Nacional. Segundo a empresa, a rede elétrica de distribuição opera dentro da normalidade. Que desespero. Pois é, a Excelsior confirmou hoje cedo que o apagão foi provocado por um problema em Furnas e que a rede elétrica já está normal. Agora, a Secretaria Estadual de Saúde disse que aconteceu um curto-circuito no gerador do Hospital Infantil de Vitória e que imediatamente a equipe de manutenção foi ao local solucionar o problema. A CESA afirma que todos os aparelhos têm baterias que duram até 2 horas e que foram acionadas no momento do apagão. Policial reage a assalto e mata o bandido na rodovia do Contorno. Os criminosos estavam de moto, o PM também. Eles se enfrentaram com os veículos em movimento. A abordagem aconteceu em plena rodovia do Contorno ontem à noite por volta das 8h30. Segundo o depoimento do policial militar, ele estava indo de Campo Grande para Cariacica Sede, para casa da namorada. No meio do caminho foi abordado por 2 homens em uma moto. O carona saltou, anunciou o assalto e apontou uma arma para ele. Instintivamente, o policial teria atirado. O tiro pegou na axila direita e saiu do outro lado. O assaltante morreu na hora. Quem estava pilotando a moto fugiu. O policial militar contou que o início da abordagem foi com a moto dele e a dos bandidos ainda em movimento. Por questão estratégica, ele não quer ser identificado. Eles emparelharam a moto com a minha e assim, eles disseram, encosta, encosta. Aí eu reduzi a velocidade. E como eles ficaram na minha frente, aí eu saquei a arma e efetuei o disparo no carona que estava com a arma apontada para mim. Foram 3 disparos? Eu efetuei 3 disparos. O soldado ainda tentou ir atrás do piloto da moto. Quando eu efetuei os disparos, ele caiu, eu me senti aliviado de ter cessado aquela agressão e fiz um acompanhamento da outra moto que entrou para um bairro. A primeira oportunidade que ele teve, ele entrou para o bairro e eu já o perdi. O ladrão morto foi identificado como sendo Wanderson de Aguiar Soares, de 20 anos de idade, morador de Flechal 2. Ao lado do corpo dele foi encontrada a arma usada no assalto. Os assaltos a motociclistas neste trecho da rodovia do Contorno são comuns. Resta saber se esta era a dupla que cometia esses assaltos. Esse flagrante que aconteceu no interior do estado e muito mais, já no Ronda Geral, coladinho com o TN. Não perca! Imperdível mesmo, viu? Ciclista invade pista da Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha. O motociclista tentou desviar, perdeu o controle do veículo, foi arremessado e morreu na hora. Era por volta das 6 horas da manhã quando o acidente aconteceu. Foi na rodovia Carlos Lindenberg, na Glória, que a moto pilotada por Giliardi Antônio de Lira, 30 anos de idade, se chocou contra a bicicleta de José de Almeida, de 52. Para Giliardi, a colisão foi fatal. De acordo com quem presenciou o acidente, o semáforo estava aberto exatamente neste sentido aqui, sentido que vinha também o motociclista Giliardi. No mesmo instante, atravessando a pista sem observar que o sinal não estaria aberto para ele, veio o ciclista José de Almeida. A colisão foi inevitável, mas segundo as testemunhas, Giliardi ainda tentou desviar. Não conseguiu, bateu na moto e, descontrolado, foi parar morto lá naquele poste. Dona Maria e o marido Edmundo saíram de casa para caminhar e acabaram presenciando o acidente. Seu Edmundo diz que, por pouco, ele e a mulher não foram atingidos. O culpado desse acidente todinho foi o bicicleteiro. A cacetada foi tão forte que parecia uma bomba. Nunca vi igual.
O motoqueiro passou assim, agarrado com nós assim aqui, quase pegou a gente aqui em cima. Quando nós estávamos aqui, mais ou menos foi aonde eu ouvi aquele estrondo, que eu olhei, o rapaz da moto já estava sendo arremessado, batendo no poste. E o ciclista? O ciclista, ele foi para lá, que eu não vi. Até então, eu só foquei no motoqueiro. O ciclista José de Almeida, de 52 anos, foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Lançado a 50 metros de distância, teria batido com a cabeça no meio-fio. Mas, segundo as testemunhas, foi ele quem não observou nem respeitou a sinalização de trânsito. O ciclista estava errado. Os policiais do Batalhão de Trânsito descobriram que Giliardi não tinha carteira de motorista para carro ou para moto. E ainda que Giliardi estava em alta velocidade. Olha, o ciclista José de Almeida continua internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O estado de saúde dele é estável. Agora, olha só essa. Tem aluno levando até ventilador para a escola em Vila Velha. O item faz parte do chamado kit sobrevivência para conseguir estudar. Agora, imagine, pessoal, nesse calorão, não tem ventilador na sala de aula e pelo menos 11 alunos já passaram mal por causa desse calor insuportável. O colégio está em obras e, mesmo assim, as aulas estão acontecendo. Mochila, livro, toalhinha, garrafinha com água e um ventilador. Esse é o material escolar de Cláudia. Ela prefere chamar de outro nome, kit básico de sobrevivência. O Estado não nos dá condições, então temos que trazer de casa. Kit básico, EJA. Se não for assim, não dá para estudar? Não dá para estudar, não tem condições, ninguém presta atenção no que o professor fala e vai na base do papelzinho banando mesmo, então tem que ser ventilador de casa. As aulas aqui na Escola Estadual Terra Vermelha, em Vila Velha, começaram no dia 4 deste mês. De lá para cá, segundo os alunos, 11 estudantes já passaram mal por causa do calor. A pressão de alguns caiu, outros sentiram tonturas e teve gente até que desmaiou por causa das altas temperaturas. Foi o caso de Crislaine. Ela foi parar no PA e teve que tomar injeção. Crislaine diz que a Secretaria Estadual de Educação é responsável pelo problema. É que as obras de reforma do colégio, segundo ela, começaram apenas 3 dias antes do início das aulas. Eles podiam muito bem ter consertado isso nas férias e deixaram consertar agora. Tem muita gente que não aguenta o calor. Tem gente que sente falta de ar. Desde terça-feira tem a maioria. 11 pessoas passaram mal. Os problemas não param por aí. A quadra de esportes não é coberta. Por isso, de acordo com este grupo de alunas, os estudantes estão sem aula de educação física. As instalações elétricas também preocupam. Estas fotos tiradas dentro do colégio mostram que muitas salas estão sem tomadas. É uma falta de respeito com o nosso povo, com a nossa sociedade aqui, com a comunidade, certo? Que já era para eles ter resolvido isso e não resolveram. Se nas ruas já fica difícil suportar a média de 30